pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula do módulo 1 aqui do nosso curso de segunda voz da Diamante Brasil. Hoje, para nós terminarmos esse módulo da melhor maneira possível, hoje nós iremos comentar sobre um assunto muito interessante. Quando a gente inicia a jornada de aprender segunda voz, existem alguns erros que nós costumamos cometer durante a etapa do aprendizado. Claro, que não é errado, tipo assim, não é uma situação digna de condenação, coisa parecida, afinal, quem não erra, né? Isso aí é comum. Mas existem três erros em comum, mas existem três erros que eles são muito perigosos para o seu desenvolvimento na jornada de aprender segunda voz. Acaba meio que sendo muito ruim na hora que você for começar a praticar. Inclusive, até mesmo no próprio Smule. Então, hoje nós iremos comentar sobre três erros gravíssimos que todo iniciante de segunda voz tem que procurar evitar cometer, hein? E se você ficou curioso para saber quais são esses três erros, já desliga aí, já coloca aí o botãozinho de não perturbe aí no celular, sente no sofá, já pega aquele refrizinho, pipoca, ou um suco de laranja, não podemos perder as oportunidades, né? E vamos que vamos. Bem, um dos primeiros erros que todo o segundeiro iniciante costuma cometer, que é um erro muito comum, é as pessoas acreditarem que cantar música de segunda voz é cantar uma música é cantar com um tom mais grave que a voz destacada. Por exemplo, isso aí eu até vi no canal do Fábio Gomes, do Segunda Voz e Cia, que ele disse que, por exemplo, ele foi num evento e tinha uma dupla que cantava assim, por exemplo, era a música Sublime Renúncia, que ele cantava assim: hoje os meus dias são de tristeza e solidão. E o segundo era: hoje meus dias são de tristeza e solidão. Então, tome... E isso é mentira. Como a gente foi aprender... como dito anteriormente, nas nossas outras aulas, a segunda voz é você cantar combinante com a voz destacada. Ou seja, por exemplo, quando você canta uma música de terceira, você tem que cantar o tom mais destacado para a terceira é a segunda. Aí tu canta a segunda com a terceira. Isso é uma segunda voz, que é você cantar de maneira combinativa. Não sei se existe essa palavra, combinante, combinativa, a gente... combinante. Então, fique ligado quando isso acontecer, hein? Jamais pense que cantar músicas de segunda voz é cantar mais grave que a voz destacada. Isso aí não é verdade. A segunda é você cantar músicas de segunda voz sem praticar. Quando a gente inicia na jornada da segunda voz, uma das coisas que é primordial é a gente sempre praticar. Por quê? Porque, por exemplo, existem alguns tons que você pode acabar fugindo. Por exemplo, você pode estar indo na segunda e aí de repente descer para a primeira, aí depois voltar para a segunda, aí depois tu não saber como voltar. Isso costuma muito acontecer no Smule, tanto que eu já passei por isso também, que é de cantar assim sozinho, tentar cantar de ouvido música de segunda voz, e às vezes não saber se eu estou fugindo da segunda para a primeira, da primeira para a segunda e da segunda para a terceira. E isso aí é um erro assim, brutal, porque aí quando você vai aprendendo a cantar certas músicas, vai ter um momento que tu não vai conseguir. Vai ter um momento que, por exemplo, tu vai acabar se perdendo. Aí isso costuma ser muito ruim assim pro seu crescimento. Isso aí acaba sendo muito ruim. Então, uma dica que eu sempre dou é: toda vez que você for aprendendo uma música nova, pratique ela por um bom tempo. Aí depois pratique outra música. Aí se tiver uma vontade de cantar alguma música de segunda voz, aí tu
já pratica aquela, aí tu canta ela depois, porque aí tu já vai meio que se moldando. Aí, por exemplo, eu costumo dizer que as músicas de segunda voz, uma música acaba te fazendo, uma música pode te fazer cantar 100, porque a primeira ela sempre, porque sempre a primeira música que você vai aprendendo, ela vai te moldando. Aí tu vai aprendendo a segunda, aí a terceira, a quarta música, até chegar ali a um acervo gigantesco. Então, ó, sempre pratique. E a terceira é você cantar segunda voz, você tentar fazer uma segunda voz onde não é necessária. Como assim? Momentos esperar. Por exemplo, você cantar uma música que não precisa de uma segunda voz. Vamos dar um exemplo. É uma música que a primeira ela já se destaca. A primeira já canta uma estrofe, duas estrofes. Aí o que acontece? Quando você canta essas duas estrofes sem ser necessário, a música ela fica meio esquisita. Até mesmo para ouvir, tu sente uma certa sensação muito ruim, porque a música em si ela já tem as métricas certinhas. Por exemplo, tu canta assim, tu canta uma parte, canta em primeira voz, aí depois tu vai na segunda e depois volta para a primeira e depois volta para a segunda. Aí quando tu canta uma segunda desnecessária, ela realmente a música ela fica desagradável para se ouvir. Então, de preferência, procure sempre como é que eu posso dizer, se policiar nessa parte. Porque aí também, quando você for cantar as músicas de segunda voz, também vai ser mais fácil. Porque aí tu já vai estar aprendendo. E aí não vai ter aquele problema, sabe? Às vezes, por exemplo, tu cantar uma música de segunda voz em um lugar desnecessário também te faz não conseguir aprender. Porque tu não vai ouvir muito bem a primeira voz cantando. Eu já vi isso também lá do Smully, é muito ruim assim, é muito desagradável assim na hora de ouvir. Então sempre fique ligados. Mas enfim, pessoal, esses foram os 3 principais erros que são gravíssimos na hora de aprender. Claro, eu não estou discriminando quem comete isso aí, quem sou eu para fazer isso, né? Mas, claro, um conselho que eu dou, claro, é sempre procurar evitar. Porque ele vai te interromper, ele vai acabar atrapalhando o seu desenvolvimento na hora de você ir aprendendo. Às vezes, por exemplo, tu cantar uma música de segunda sem saber cantá-la, atrapalha. E aí, por exemplo, tu vai ser muito mais difícil de você ir aprendendo a cantar certas músicas. Mas claro, sem julgar. Mas enfim, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E olha, se prepare porque na semana que vem ó, já vai começar o módulo 2, que é o módulo da gente já começar indo na prática. E no módulo 2 nós já iremos aprender, já iremos fazer alguns desafios bem bacanas. A gente vai ir praticando, a gente vai aprendendo e já praticando. Vai ser uma coisa bem bacana, hein? Ó. Fiquem no aguardo que vocês vão gostar bastante. Mas enfim, até a semana que vem, pessoal. Tchau!